Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os colegas aqui presentes, para que em alguns instantes a gente possa mais uma vez conversar sobre o nosso negócio, a Unimed Rio. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ana Clara Sandi, mastologista, candidata a presidente da Cooperativa Unimed Rio para os próximos 4 anos, a única chapa de oposição concorrente ao pleito, e dizer que a chapa teve origem na sucessiva e persistente exclusão por parte da atual diretoria do seu ativo mais importante, nós, os cooperados. Entendemos que nossa missão seja recolocar a Unimed Rio nos trilhos que originaram sua fundação e fez com que durante muitos anos fôssemos a marca Top of Mind do Carioca em saúde. E para isso, temos como objetivo focar a prestação única de serviço médico a um preço digno, a um valor digno, de forma a balizar por cima sempre o mercado, sempre por cima o mercado, e além disso, a comercialização dos planos de saúde. Temos alguns preceitos como a inclusão, transparência e valorização. E hoje nós estamos aqui para apresentar um trabalho, né, que visa fazer entender os dados que nos apresentam, não é? Criticados por nós, gostaríamos muito de estar aqui dizendo ao contrário, mas infelizmente não somos nós que fabricamos esses dados nos quais a gente baseou esse estudo, né? E não somos nós que afirmamos que a Unimed Rio está insolvente, assim como em 2016, final de 2015, quando houve a mudança na gestão. A empresa de auditoria refere à insolvência do nosso negócio, né? Nosso patrimônio líquido lá negativo em 1 bilhão e 89 milhões e agora após 4 anos estagnados negativo em 948 milhões, além de outros dados que foram retirados e que visam esclarecer alguns dados para vocês, os cooperados, dizer que somos uma chapa que lutamos e lutaremos sempre pela verdade e pela legalidade. Estamos há alguns meses travando uma briga heróica contra a atual gestão, pelo simples fato de acharmos correto termos o direito, né, e a dignidade de saber das nossas contas antes de qualquer votação. Vou passar a palavra agora para o nosso colaborador, que vai nos falar de uma forma tentar nos falar de uma forma mais didática sobre os números. Boa noite. Bom, conforme a doutora Ana comentou, né, a empresa apresenta em seus balanços o comentário da auditoria, dizendo que ela está insolvente, né? Eu pediria aí para passar o slide. Então, todas as informações desse trabalho foram extraídas dos balanços, né? Então, chama a atenção aqui que em 2016 ela apresenta insolvência e, passados os anos, chega em 2019, ela continua insolvente, com falta de insuficiência de ativos, ou seja, os ativos que possui não pagam a dívida. Isso falando dos ativos disponíveis de imediato, que é o capital do caixa lá, que é o ativo circulante, e o realizável a curto prazo, que são aquelas aplicações de longo prazo, tirando aí o patrimônio, né? Porque se considerar o patrimônio, aí também não paga, mas também fecha a empresa, né? Então, pode passar o slide? Então, como você vê aqui, são 2 pontos que chamam a atenção para os padrões da ANS, e o pior é que a ANS não fala nada sobre isso. Isso é muito grave. A situação, porque ela começa insolvente, na verdade, em 2015, e a ANS não agiu como deveria agir, né? Com mais rigidez, né? Pode passar o slide.
Então, eles falam que depende de uma recuperação de ações futuras e que essa diretoria que está lá não fez plano nenhum. Não encontrei nenhum plano em nenhum dos balanços mencionando que havia um plano para sanear essas dívidas, né? Pode passar. Então, ela entrou num regime fiscal da ANS, né? O que significa isso? Lá na definição da ANS, eles definem como anomalias graves de natureza administrativa e ou econômica financeira que leva a risco à continuidade do atendimento. Ou seja, essa anomalia administrativa e ou econômica financeira, na verdade, é tudo. É administrativa, é econômica e é financeira também, né? Como vocês vão ver ao longo desses slides aí. Pode passar. Então, são esses pontos, né? Pode passar o slide. O que falo, que eu já vi, acompanhando com a equipe da Chapa 3, eles falam que pagaram dívidas, mas, na verdade, não pagaram. Eles pagaram uma obrigação de um acordo da TAC, que é o mínimo que tinha que ter feito, né? Então, essa é a situação líquida da Unimed, que se arrasta desde 2015. Ou seja, nessa situação aqui, é uma situação que, vendendo tudo, ou seja, fecha a empresa, encerra a atividade, mas ainda fica devendo 948 milhões para ser dividido por vocês. Pode passar. Ou seja, é um cenário que encerra todas as atividades, né? Mas eu acho que isso ninguém quer, né? Isso não é uma solução. Uma empresa que fatura 4,5 bi por ano não pode fechar assim da noite para o dia por incompetência, né? O outro indicador que nós temos, que é o de liquidez geral, que aí pega só o que tem no ativo circulante, que é o dinheiro em caixa, que é todo aquele dinheiro na mão, mais o realizável a longo prazo, que é outro dinheiro que está aplicado, por exemplo, em letras do Tesouro, aplicações de longo prazo. Somando os dois, também não paga o passivo, que é a dívida. O passivo circulante representa a dívida de curto prazo e o não circulante, a dívida de longo prazo. Ou seja, a de curto prazo é aquela que atinge 12 meses, né? E a não circulante é acima de 12 meses. E o resultado é uma linha reta. A diferença é de quase 300 milhões só para 2015. 100 mil, né? Não, 200 e poucos milhões. Ou seja, andou em linha reta a empresa, né? Vai passar. Então, o dinheiro que existe na empresa não paga toda essa situação aí. Vamos ao próximo. Vamos agora ao índice de liquidez. O que é isso? É pegar também todo o ativo e dividir pelo passivo, para saber o quanto a relação de dívida e dinheiro disponível. Ou seja, em 2015, para cada R$1 de dívida, nós só tínhamos 22 centavos. Em 2019, só temos 35 centavos. Ou seja, em termo monetário, a dívida média a pagar nos últimos 4 anos é de 1.498 bi, que foi feito naquele slide anterior, né? Pode passar. Então, é como se diz aí, a dívida é uma dívida moribunda que está na UTI à base de aparelhos, né? E vocês sabem que dificilmente sai. Ao próximo. Aqui nós temos a dívida em relação a 2015, né? Que é a dívida, a laranja de longo prazo e a azul de curto prazo. Podemos ver aí que a de longo prazo é praticamente uma linha reta e depois, de repente, ela cai em 2019 para menos 9%. E a do curto prazo, ela também se mantém estável, né?
Pode passar. Então, isso aí representa esse amadorismo em gerir um negócio que teve o sacrifício na penalização do faturamento de vocês e que ninguém sabe para onde foi esses recursos, né? Se foi para pagar a dívida ou se foi para pagar, comprar a empresa, né? Pode passar. Quer dizer, tudo que nós estamos falando foi feito com base olhando o balanço, está lá escrito. Está claro de se entender. Até mesmo para quem não conhece muito essa área econômica, contábil, tem muita informação lá que eles são bem claros. Então, para onde foi o dinheiro? Dia 19 agora, passado de agosto, compraram um hospital em sociedade com a Oncoclínica, que já é sócia. O que envolve isso aí? Envolve mais investimentos, comprar sistemas, não é barato o sistema, treinar pessoas, e aí vai aumentando essas despesas, né? E aqui nós temos a situação em 2019 do balanço, as empresas que fazem parte, né? Temos lá a Unimed Participações, Unimed Empreendimentos, que mostra lá um resultado em 2018 de 40 milhões negativo. O preço das ações do laboratório. E em 2019, 25 milhões também de prejuízo. Ou seja, é muito prejuízo, né? E além disso, essas operações que fizeram em 2018, 2019, Joy Venture, quer dizer, perdendo totalmente o foco do negócio. É tipo aquele cara que ganha na Mega Sena, vê a empresa fatura 4,5 bilhões e sai gastando, mas esquece que tem compromissos, que tem coisas para pagar. Tinha prioridade. Afinal, eles entraram lá para priorizar exatamente, finalizar ou liquidar esse problema da dívida, né? Então, pode passar. Pode passar o próximo. Bom, aqui nós temos uma análise da UPAR, né? Qual é o resultado dela? Aqui na esquerda, no quadro, nós temos lá, assinalado lá em vermelho, ele teve um lucro lá, antes do imposto de renda, em 2019, de 18 milhões e 700. Em 2019. 2018, 42 milhões. Só que aqui tem contas que são movimentos econômicos. Não significa que saiu dinheiro. Apenas movimentos, são provisões, como a depreciação, a amortização, resultado de equivalência patrimonial e outras receitas líquidas, outras receitas e despesas líquidas, que é dinheiro nesse caso, mas não é uma atividade operacional. Essa é uma receita que a gente chama de não operacional, não faz parte da operação do negócio. Se você quer entender se seu negócio sobrevive vendendo o seu produto ou a sua operação, o resultado é exatamente esse quadrinho do lado que nós estamos vendo agora. Nós pegamos a receita, deduzimos lá o custo, deu um lucro operacional exatamente igual, mas aí só consideramos o que saiu de dinheiro. Foi a despesa de pessoal, administrativa e tributária antes do imposto de renda, que é uma saída também de dinheiro. Bom, o resultado, que era de 18 milhões e 700, passou a ser só 803 mil. De 42 milhões, passou a ser negativo em 11 milhões e 814. Quer dizer, é isso que eles deveriam ser transparentes com os sócios. Isso aí é para o mercado, mas não para o sócio. O sócio deveria estar consciente, vendo essa situação aí. Porque você inflar um resultado com operações financeiras não é o foco do negócio, não é o objetivo de um hospital ou de um plano de saúde ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mesmo porque não temos mais a hiperinflação, onde o mercado remunerava 100%, 50% do capital. Isso acabou. Inclusive, hoje o juro caminha para o lado negativo, né?
Então, é esse o resultado. São prejuízos em cima de prejuízos, né? Pode passar o slide. Então, aqui, como eu falei, eu fiz o comentário. O que tem que comentar em adicional é o seguinte, que 97% da receita do hospital vem da Unimed Rio. Por quê? Porque ele atende 97% de clientes Unimed Rio e intercâmbio. 3% são referentes a outros planos. É irrisório, né? E esse valor deveria ser a custo e não a preço. A preço para o intercâmbio, mas para a Unimed, para a operadora Rio, deveria ser a custo, para justificar a verticalização. Se você verticaliza para reduzir custo, poxa, não tem sentido você inflar e aumentar, porque todos esses 97%, onde ele vai aparecer esses 97% desse custo? Vai aparecer lá na conta de resultado, aqui de cima, mais da operadora, abaixo da receita, que vai somar o custo dos demais prestadores de serviço. Quer dizer, que nem isso eles conseguem entender, essa questão de verticalização, né? 100%, por exemplo, do pronto atendimento, PA/, PA-Copa, PVM, a receita vem exclusivamente da Unimed, porque lá também só aceita cliente Unimed e do intercâmbio. Então, todo esse custo, o custo total dessa operação vai lá para a conta de custo, aumentando esse custo, uma vez que ele não está equilibrado ou adequado para justificar a verticalização, né? E o que mais temos aqui? Bom, então, o que a gente vê na UPAR é mais uma incompetência na gestão do negócio. Pode pular. Aqui nós temos as empresas da Unimed Participações. A gente vê aqui na primeira linha, aqui, os 40 milhões de prejuízo ali, que vem de 2017, que vai reduzir esse patrimônio líquido aí de 223, ou seja, ele era um pouquinho maior. No ano seguinte, o prejuízo é de 25 milhões. Então, o patrimônio cai agora para 198 milhões e 53. Então, o que tem de lucro aqui? O que tem de lucro é o Centro de Excelência, o Cefis, mas é um lucro muito pequeno, pífio em relação ao tamanho dos negócios, né? A oncologia vem com 22 milhões, em média, por ano. O Norte Dor, lá, o Dor Cascadura, também vem com um resultado positivo. E essa Sesmed também apresentou um resultado positivo. Ou seja, esse resultado positivo aqui, em 2019, soma 125 milhões. Isso foi dinheiro, resultado, mas foi para onde? Para comprar empresa, não foi para pagar dívida. Porque, como já dito, o pagamento da dívida foi somente aquilo que está acordado com o fisco, porque uma vez que você acorda com o fisco essa dívida e ela cai lá no longo prazo, você paga na data. Para você modificar, você tem que ir lá fazer outro negócio, se quiser pagar à vista, ou se quiser pagar 50%, fazer uma outra negociação para reduzir os juros, né? Pode passar. Bom, aqui embaixo, né, dos empréstimos, aí isso aqui é para alertar vocês, mas embaixo aí tinha mais dívida, né, com o banco, que são os empréstimos, e assim vai. Quer dizer, tem dinheiro, mas também tem empréstimo, né? O negócio dá dinheiro, essas empresas deram dinheiro, mas buscaram o empréstimo também. Provavelmente para investimentos, mas não foi para pagar dívida. Pode passar o próximo. Então, aqui nós temos aqui também ainda da UPAR,
o resultado, onde temos esses custos aqui. O resultado de 419 milhões em 2018, 448 milhões. Esses são a preço, né? É a receita, né? Que ele fala aqui na linha em cima, ele comenta que os preços e condições praticadas nessas transações são similares aos praticados no mercado, sendo os valores determinados através da tabela de prestação de serviços médicos da ANB. É aquilo que eu falei. Se o negócio é verticalizado, tem que ser custo. Quer dizer, eles estão fazendo preço, está aumentando dívida. Ou seja, é uma bagunça. Que até para quem entende fica confuso querer saber aonde eles querem ir com essa confusão toda, né? E embaixo vem a nota que diz que o capital circulante negativo parte em decorrência dos compromissos que foram assumidos na Unimed Empreendimentos, ou seja, mais problema, né? Isso é o comentário dos auditores independentes. Quer dizer, os auditores, apesar de ser contratados por eles, pode passar. Pode passar o slide. Pode passar. Então, volta um. Volta um, por favor. Mais um. Então, a empresa de auditores independentes contratado por essa diretoria não cansa de avisar que estão fazendo bobagem. E tudo isso com aval da ANS, porque a ANS já era para ter intervido no momento que começaram a comprar, fazer investimentos. A ANS está falhando no dever dela. Bom, próximo. Eu vi a palestra desse diretor aí, que diz que tem formação em economia, e ele mesmo fala em alto e bom tom que os valores pagos não fizeram cócega na dívida. E vocês já viram aí o porquê. Pode passar. Pode passar o slide. Então, existe aí uma situação de omissão e conivência, né? Aí pergunta-se, o que a pessoa está fazendo lá? Quer dizer, ele como economista e diretor eleito, o papel dele seria fazer um questionamento por escrito junto aos conselheiros. E se esses não resolvessem, deveria ter feito uma comunicação a todos os cooperados que o que está acontecendo dentro da empresa. E nada disso foi feito. Quer dizer, acho muito estranho ele sair agora para ser presidente de uma chapa. Para fazer o quê? Ou é a mesma chapa, ou vai fazer o que diferente? Se não fez nada, foi omisso. Pode passar. Então é isso. Falta transparência. Todas as informações não têm dificuldade nenhuma em ser mostrada a cada trimestre, porque está tudo dentro de sistemas, podem mostrar o saldo, mesmo que se tiver um erro, pode ser corrigido no trimestre seguinte, como aconteceu no balanço de 2016, que eu até, na minha análise, acabei errando, tive que voltar, porque eles reeditaram o saldo, né, para a correção do saldo. Então, isso é muito fácil de fazer e comunicar. Então, agora, nesse slide, nós vamos ver onde está esse dinheiro, o pouco que tem, aonde está. Pode passar aí onde está distribuído esse dinheiro. Pode passar o slide. Então, isso tudo no consolidado, é tudo já somando a cooperativa e as demais empresas. No caixa, lá, nós temos 28 milhões e 600, que é o disponível de imediato. Aplicado, que são esses títulos aí, são 195 milhões 544, distribuído nessas modalidades de aplicações. Acredito que essas modalidades, todas elas têm uma data de vencimento, ou seja, aquilo que eu falei, se resgata isso antes, ela não ganha nada, ela vai perder dinheiro, porque é como no Tesouro, você aplica no Tesouro Nacional. E se você resgata antes, se aquele título tiver baixa cotação, você está com prejuízo, você não vai ter prejuízo. Você só vai ter lucro
na data de vencimento. Bom, e na tabela 2, embaixo, é aquele dinheiro que está aplicado, mas está vinculado. Ele está vinculado com as provisões do atendimento médico. Então, esse aí é o total que existe de dinheiro para pagar no disponível, para pagar ou fazer frente lá ao passivo circulante. Pode passar. Aí veja o seguinte, qual é o saldo, né, o total, em cada ano? Em 2015, tinha 102 milhões, 2016, 117, aí cai para 100, aí sobe para 172, e aí vai para 224 milhões que tem. É esse dinheiro. Pode passar. Pode passar. Então, agora vamos fazer aqui uma análise, um exame do uso e artifícios técnicos contábeis da demanda, que as pessoas acabam criando uma caixa preta, porque poderia ser mais fácil a explicação, né? Então, o que nós excluímos, vamos tornar a falar, né? A gente, quando analisa uma operação do negócio, a gente quer saber quanto que entra de dinheiro e como ele é gasto. Eu não quero saber se eu fiz provisão para depreciação de um bem, se eu faço depreciação e não guardo esse dinheiro, ele só é um movimento contábil. Ele não mexe com o meu dinheiro. Então, o que significa? Nós estamos excluindo esses lançamentos econômicos. Por quê? Assim, o imposto diferido. Como eles apresentam um resultado lá e dizem que é recorde, mas porque tem imposto diferido. O que é o imposto diferido aí? Você acumula prejuízos em anos anteriores e esse prejuízo você pode abater quando você tem um título a pagar. Se alguém opera com bolsa de valores, talvez até entenda isso. Por exemplo, o mês passado, você vende ações, aí você teve prejuízo, fica contabilizado lá no sistema. Aí no mês seguinte você tem lucro, um lucro muito grande, aquele prejuízo lá é abatido desse. Então, aí você vai pagar menos. Quer dizer, ele vai afetar em termos de dinheiro, você vai pagar menos. Mas você já estava negativo, o teu resultado anterior já era negativo antes de pagar o imposto, quer dizer, então vai fazer quase nada, né? Então, o que a gente pode ver aí? O resultado operacional antes do imposto de renda, receita e despesas não operacionais acumulada em 4 anos, é de apenas 106.497 milhões, bem diferente do resultado econômico de 303.146 milhões. Pode passar. E agora, quando você exclui tudo isso, volta um pouquinho aí, o resultado é de 48 milhões, na verdade, negativo, que vocês vão ver agora na planilha a seguir. Pode passar. Olha aqui. Esse aqui é uma cópia tirada lá do balanço, 2015 a 2019. Quando chega aqui no... Eu separei o quê? Eu excluí deixei o resultado operacional, excluindo as receitas e despesas não operacionais, para ver qual é o resultado da operação do negócio. Só descontando o custo, essa outra parte aqui de resultado das operações com plano de saúde, que são intercâmbio e etc., né? E as despesas administrativas e comercial. Então, o lucro aqui acumulado em 4 anos é 106 milhões. E o que acontece? O resultado antes do imposto de renda, ele já vai para 24 milhões negativo nos últimos 4 anos. Por quê? Você vê aqui a diferença. Isso inclusive, está sendo ajudado pelo resultado aqui financeiro.
resultado financeiro líquido e resultado patrimonial, que são receitas de aluguel de garagem, aluguel de imóveis. E dentro das despesas financeiras tem lá o custo de empréstimo também, né? Juros, etc. e tal. Então, na última linha, nós temos o resultado líquido, na penúltima linha, o resultado líquido, que ele apresenta lá acumulado em 303,146, e tudo positivinho de 2016 a 2019, como também em 2015 era positivo. Na verdade, não é. Em 2015, você excluindo esses resultados não operacionais, é de 32 milhões. Negativo. Depois 160, por isso que a soma aqui dos 4 anos, o resultado é negativo em 48 milhões. Não tem dinheiro. E o dinheiro que tinha, gastou no lugar errado. Esse que é o grande problema. E aí o lucro some. Quando você faz isso para identificar, você vai comprar um negócio qualquer, a primeira coisa é saber o que entra de dinheiro e qual é o custo daquela operação. Não interessa se tem equipamento disso e aquilo, porque não vale. Você pode ter um hospital, já tentaram vender o Hospital Unimed nos últimos 4 anos por 600 milhões ou 550 milhões. Eu sei e conheço pessoas que ofertaram 400, 380 milhões, e tem uns que falaram que iam esperar ir a leilão o hospital, para você ver como é a visão dos compradores, porque os concorrentes não tem nenhuma sardinha, só tem tubarão, só tem gente que está ali esperando uma boa oportunidade para adicionar patrimônio. Pode pular. Pode passar. Aqui nós temos aqui para vocês verem, eles falam aqui prestando contas, quantidade de colaboradores, sim, houve uma redução, parece grande, de pessoa, quantitativo, né? Mas não de dinheiro. Se vocês olharem o gráfico, vocês podem ver o seguinte: a despesa comercial é quase uma linha reta, que é azul. Em laranja, a despesa administrativa é outra reta. Somando as duas, que é a despesa total, é outra reta. Ou seja, em 2019, ela é maior que 2015. Como pode isso? Cadê o plano estratégico para reduzir custo? Quer dizer, mandaram muita gente embora, fizeram gastos desnecessários, provavelmente mandaram os que não estavam de acordo com eles, mas evidentemente que provavelmente deve ter muita gente ociosa, porque para mandar em torno de 50% de demissão significa que na empresa tem muita gente ociosa, sem fazer nada. Ou seja, não conhece, quem é diretor ou um superintendente, não conhece o que se passa na operação da sua empresa. Não sabe o que as pessoas fazem. Pode passar. Ou seja, tudo que falam em propaganda e que não mostram, nenhuma delas que eu já andei vendo, pesquisando, ninguém mostra número, só fala, só tem fala. O que dizem está bem diferente da publicação do balanço. Eu acredito que muitos dos cooperados aí tenham filhos, genro, algum parente que seja economista, contador, ou engenheiro, administrador, pede para analisar. Isso um aluno de 2º ano de faculdade de administração ou economia analisa esse balanço fácil e vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Agora, eu fiz uma demonstração. Se a chapa 3 tivesse ganho a eleição em 2016 e tivesse implementado a mesma
a mesma meta que eles deveriam ter implementado, que era reduzir a despesa comercial em 50% e a administrativa em 65%. Bom, o resultado aqui é só operação, não tem receita patrimônio, receita financeira. Vocês podem ver que o resultado seria outro. Acumularia em 4 anos 1.930.490. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas. Já tem encerrado há muito tempo esse problema. Ali pelo terceiro 2017, 2018, porque na época essa despesa era menor, porque não tinha juro, estava negociando. Então, no segundo ano, no final de 2017, provavelmente todas as despesas estavam liquidadas e o cooperado não estava sendo penalizado na sua produção, bem como ter o reajuste ao preço de mercado do valor da consulta e dos demais procedimentos. Então é isso, não tem muito mistério. Essa mesma análise que a gente está fazendo aqui é a mesma análise que a gente pega uma contabilidade para saber do PIB, é exatamente isso, não tem mistério. A gente começa a entender e daqui para frente, muitos eu acredito que vão entender e a ver o resultado desse modo, excluindo o que é movimento contábil e só considerar, e vai ver e descobrir que não fizeram nada, não sei o que estão fazendo lá, né? Pode passar. Eu acredito até que aquele português, não referendando o português como burro, mas muito esperto, o português da esquina, mas com baixo nível de escolaridade, administraria bem melhor a Unimed do que aconteceu com essa gestão desastrosa e que eu nunca vi em 35 anos de vida profissional um balanço dessa natureza, com tantas aberrações escritas e avisadas e com a conivência da ANS. Isso que é pior, com a conivência da ANS. E aqui temos algumas conclusões. Vocês estão insolventes desde 2015. Tratam a grande maioria dos cooperados como palhaços, porque vocês, na verdade, o que acontece? O grande problema, eu analisei no domingo a situação junto à ANS de operadoras que estão em situação de falência ou liquidação extrajudicial de 2000 para cá, eu encontrei 239 operadoras. 15 de insolvência são da Unimed. Entre elas aqui, a de Caxias, né? E tem as dificuldades lá também da Leste Fluminense. E liquidação extrajudicial são 9. Ou seja, são 24, 10,4% que representam um total de... Por quê? Porque deriva de um estatuto mal feito, de um estatuto que dá liberdade a um diretor a fazer o que estão fazendo sem o consentimento dos sócios. Vocês passaram um cheque em branco para eles. E eu vi no programa da Ana, ela quer mudar isso. Sem mudar isso, vocês sempre continuarão no perigo. Ana, você quer acabar esse final aí da conclusão? Comentar esses... Pois é. Você quer comentar essa conclusão aí, Dudu? Não, você terminando seus comentários, eu vou passar a palavra. Bom. Então é isso. Nessa conclusão ali na página anterior, tem uma dívida, estão conscientes da dívida, mas continuam comprando empresas. Existe um hospital que custava em 2015 20 milhões e agora passa de acho que 40 milhões por mês, que é um absurdo. Isso é um hospital para 400 leitos. Pô. Tem um pronto atendimento e uma emergência mais cara do Brasil, com custo unitário acima de R$500, enquanto que o hospital do mesmo porte no mercado, aí o São Lucas, por exemplo, em média custa R$240 um atendimento de emergência.
E na rede própria dos hospitais, a rede própria, o Hospital PEAS e PMM, emprega 320 médicos, provavelmente os que votam na situação, né? O Cefis, o caso Cefis, que dá aquele lucrozinho de 1 milhãozinho, que não é nada, não faz cócega nem nada, só enche o bolso do sócio. Por quê? Esse negócio aí foi feito na gestão anterior por amizade do Celso Barro com o sócio, que é o Francisco Gonzalez. Então, a operadora paga muito bem pelas fisioterapias, muito acima do mercado. Por isso que tem esse resultado aí. Ou seja, é um sanguessuga, é mais um sanguessuga. E quanto às cotas aí do Hospital Madureira D'Or, lá no balanço diz que vale 12 milhões. Mas será que a rede D'Or pagará esse valor na recompra? Essas são as dúvidas. Mas, independente disso, uma gestão firme, focada na dívida, com esse resultado que a empresa apresenta, eu acho que em menos de 2 anos ela consegue quitar, com certeza, todas as dívidas. Ou seja, uns 18 meses. É isso que eu tinha que falar. Obrigado a todos e boa noite. E queria chamar agora, para que a gente faça as considerações sobre o que aqui foi apresentado, o doutor Assad, candidato à vice-presidência e direção médica da Unimed Rio pela Chapa 3. Boa noite a todos. O que foi mostrado para nós, de uma maneira competente, foi nos dar um embasamento, a explicação técnica para uma realidade que a gente percebe. A verdade é que as dificuldades da Unimed já são conhecidas. Nós sabemos que é um absurdo essa questão do que se paga de comissão, nós sabemos que é um absurdo essa questão que se paga de material de consumo. Outro dia eu vi, inclusive, o Davi Eskenazi, que faz parte da administração desde a época de Celso Barros, dizendo para a diretora Cátia Belo que era uma indecência comprar material por 3 vezes mais caro. E sem contar essa questão administrativa que foi muito bem explicada. Na verdade, hoje nós tivemos as explicações quase acadêmicas da realidade que a gente percebe. A gente percebe as dificuldades. E, obviamente, ficar 4 anos numa gestão de uma empresa do porte da Unimed e, ao final de 4 anos, os cooperados que contribuíram durante 4 anos foram sugados. Eles não têm nenhuma perspectiva de alívio, rigorosamente nenhuma. Nesse ritmo que eles estão, me lembra o vampiro que mantém a presa viva para ir se alimentando. É isso que é feito com a Unimed. A Unimed serve para isso. É o exemplo que o nosso amigo deu na questão do Cefis, que por amizade, é óbvio que para a Unimed não significa nada, 1 milhão, mas para a pessoa física de uma pessoa ou 2 significa muita coisa. Muita coisa. Então, a gente tem que acabar realmente com o compadrio, tem que acabar com a corrupção e tem que ter mais eficiência de gestão. Basicamente é isso. Eu achei muito boa essa palestra para explicar, porque balanço para o médico é meio grego o negócio. E aí, quando vem uma pessoa e traduz para nós, fica muito mais fácil. Por favor, Valmir. Valmir é candidato pela Chapa 3 à direção de mercado. Perfeito. Ainda nessa orientação com relação à parte gerencial, eu queria ter o prazer de comunicar a vocês que nós tivemos a possibilidade e a felicidade de ter contato com a Unimed BH. Né? Conversamos longamente com um dos colegas que lá participa como diretor, aliás, participou, perdão, por 3 seguidas eleições como diretor técnico e agora está no Conselho Administrativo. E ele, mais alto? E ele me confidenciou uma coisa.
Ele me confidenciou uma coisa muito feliz, que há a possibilidade, não, há o convite de parte deles para que a gente possa ir localmente e pesquisar e usufruir da expertise deles com relação a gerenciamento de dívidas, renegociação de contratos, ou seja, tudo que a gente sabe que lá funciona bem, tudo que a gente sabe que lá deu lucro, que é positivo, a gente pode importar para nós aqui e utilizar grandemente. Algumas coisas ficaram muito patentes para a gente. Uma, por exemplo, que eles já provisionaram um lucro de 200 milhões para esse semestre, de primeiro semestre, e mais 200 milhões para o segundo semestre. Ou seja, a Unimed BH consegue dar um lucro de 400 milhões ano. E nós não conseguimos nada mais do que 10 milhões, ainda assim mal contado, segundo o nosso contador aí. Quer dizer, é um assinte, nosso resultado realmente é muito, muito, muito aquém do esperado e até por má gerência, como a gente já supunha. Outra coisa curiosa é que a própria Unimed faz a venda do seu título de plano de saúde. De que forma? Quando é pessoa física ou jurídica em até 180 vidas, eles fazem por equipe própria. Quando é acima de 180 vidas, eles fazem por equipe de corretagem, para poder dar mais atenção ao cliente. Então, na verdade, é por isso que a gente vê um diferencial tão grande. São 39 milhões pagos durante o ano de 2019, a título de despesa de comercialização de planos em BH e mais de 300 milhões aqui no Rio. A diferença só a somar com o restante de uma boa gerência nos deixa cheio de dinheiro. Basta ter boa vontade, basta ter honestidade, né? É fato. Então a gente queria, nessa reta final aí, pedir que se participem todos, que tenham todos essa visão positiva, que a gente tem fé que há chance real de vitória, porque o desagravo, o desatino absurdo que eles fazem conosco, há muito está perdurando. E é o momento de a gente virar a mesa e provar para nós mesmos que nós podemos dar direção ao nosso negócio, podemos participar. Os pilares que nós colocamos aqui de transparência e todos mais são verdade, né? São interesse nosso. Não tem ninguém aqui que tem interesse próprio, a não ser no espírito corporativista, no espírito da Unimed Rio. E isso que a gente quer empenhar com vocês. Não é só palavra, é fato. Eu vou deixar então a doutora Ana, nossa presidente, para encerrar. Obrigada, Valmir, mais uma vez. Enfim, gostaríamos de agradecer a todos aqui presentes mais uma vez. É muito difícil a gente conseguir em alguns instantes, né, por instantes muito curtos, conseguir transmitir todos esses dados, e queria dizer para vocês que todos esses estudos que nós viemos fazendo ao longo desses meses sobre a situação econômico-financeira da cooperativa, eles estão lá no nosso site, e quem puder acessar e entendo algum tipo de questionamento, pode entrar em contato conosco para que a gente retorne, né, com a resposta para as dúvidas. Para finalizar, queria dizer a todos que o nosso compromisso com vocês não vai terminar com as eleições, estaremos sempre juntos, né? Entendemos que a Unimed é nossa, entendemos que é um negócio viável, mas para isso é preciso ter isenção, e isso nós temos de sobra. Temos a coragem de estar lutando durante esses meses, né, numa luta que é desigual, né? Não temos acesso a todos os cooperados, tentam emplacar na chapa 3 uma imagem de transtorno que nós não temos, nós brigamos apenas pela legalidade, né? Pela inclusão do cooperado. Nós vivemos quase 20 anos fora do processo do nosso negócio, né? E olha onde a gente chegou, né? Queríamos dizer a vocês também que não existe, né, nessa ou em nenhuma outra diretoria alguém que não possa ser substituído, não existe salvador da pátria, né? Se existisse, teria feito alguma coisa durante 4 anos, né? E dizer para vocês que a gente não pode mais comprar esse discurso do medo, né, que faz com que a gente tenha escolhas erradas. Nós podemos sim juntos levar tudo, né, qualquer tipo de questionamento. Nós publicamos no fim de semana
um informativo compacto com todas as nossas propostas e compromissos com o cooperado, e queremos muito contar com vocês e poder cumprir cada um daqueles efetivamente e não deixá-los no papel, né? E é isso. Boa noite a todos.